Olá, eu sou a Marcelina Criativa e hoje eu vou ensinar a você a fazer um lindo boneco do Chaves. E um detalhe, esse boneco ele é feito com o corte V ou corte 45 graus, que é aquele corte que parece que o EVA está costurado por dentro e não colado. Para a gente começar, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Nós vamos precisar de uma placa de acrílico, vamos precisar também de 2 tipos de cola, aliás, 3. A cola de contato, vamos precisar da cola instantânea e da cola quente. E para fazer a pintura no acabamento, nós vamos utilizar as seguintes tintas, que podem ser tintas de tecido ou tinta PVA, a tinta caramelo, o verde pistache, vamos utilizar também vermelho, cappuccino e o terra queimada. Vamos utilizar os EVAs nas cores marrom, verde, laranja, pele e na cor branca. Vamos utilizar um par de olhinhos. Esses olhos eles têm o tamanho médio. Blush para maquiagem. Um pincel de cerdas macias. Fita número 0 de 4 milímetros. Vamos utilizar também 4 botões pequenos. Lápis, régua, caneta vermelha, marcador permanente na cor preta de ponta dupla, porque nós vamos fazer alguns riscos finos e outro mais grosso. Esponja para fazer a pintura. Vamos precisar de tesoura, de estilete. Vamos precisar de fibra siliconada e os moldes, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Você pode baixar e pode ficar à vontade para compartilhar também. Vamos precisar de um pincel de cerdas, pode ser um pincel antigo, mais velhinho, não tem problema. Para começar, eu vou te ensinar o corte em V ou corte 45 graus. Você vai colocar, ao invés de colocar a tesoura em pé, você vai deitar a tesoura. Em vez de cortar com ela em pé, você vai cortar com ela deitada. Deita a tesoura e corta. Corta em cima da sua marcação do risco. Segue até o final do corte, sempre com ela assim. Quando a gente faz dessa maneira, colocando ela de lado, o que acontece? Vai ficar com um ângulo de 45 graus no nosso corte. E é justamente esse corte com a tesoura deitada que vai fazer com que quando nós colamos as duas peças, dê aquela impressão de que na realidade está costurado por dentro e não colado as duas placas, mas sim costurado. Mais uma vez, com a tesoura deitada. Você precisa treinar bastante isso para que você possa ter uma perfeição nesse corte e um bom acabamento. E a gente passa cola de contato nos dois lados, espera secar um pouco e só então une as partes. Nós vamos precisar de 2 partes da cabeça. Nós vamos passar a cola bem na inclinação do corte. Cuidado para não passar excesso de cola. Espera secar um pouco, tá? Antes de colar as 2 partes. Essa parte de cima você não vai passar cola, porque nós vamos precisar de um orifício para depois fazer um enchimento com a fibra siliconada. Depois que a cola de contato ela secar um pouco, aí nós vamos juntar as 2 partes e vamos apertar dessa maneira, dando uns beliscões para que ela possa se juntar.
E o acabamento fica assim, como se tivesse sido costurado, né? Ó, deixa esse orifício para que a gente possa depois colocar o enchimento. Lembrando que todos os moldes de cada detalhe do bonequinho do Chaves você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Tem um link, você vai clicar nesse link e aí você vai baixar tanto o material como os moldes. Então nós vamos precisar da parte de trás do cabelo e vamos posicionar a cabeça bem no centro. Isso. A gente vai passar cola nessa parte de baixo, na parte de cima. Porém, na parte de baixo a gente não vai passar cola bem no centro, porque nós vamos precisar colocar o pescoço depois. Então, nós vamos colar a parte de baixo apenas na região das bochechas. Passa cola. A gente pode deixar a parte do cabelo saindo um pouco da parte da cabeça, para que a gente possa fazer o acabamento depois. Então, só na região das bochechas a gente passa a cola, ok? Para que a gente possa depois colocar o pescoço. Vamos colocar a franja, centraliza. A gente centraliza observando as orelhinhas. A gente passa a cola. Muito cuidado, gente, na hora de passar cola para não vazar a cola demais. E isso faz com que a peça acabe mal acabada, né? As laterais do cabelinho, ajustando na orelha. Prontinho. Então agora nós vamos fazer uma pintura para fazer um efeito mais bonito na peça. Eu vou utilizar o terra queimada para fazer o esfumaçado do cabelo e o cappuccino para fazer o contorninho do rostinho ao redor. Vou utilizar também uma esponjinha. Pode ser uma esponjinha velha de colchão, de travesseiro, tá? E a gente passa a esponja na tinta e tira o excesso, para que não venha manchar. Para quem não tem muita experiência, é melhor fazer a pintura em cada parte separada. Antes de ter colado o cabelo, já ter passado a tinta no cabelo separadamente da tinta do rostinho, né? Então eu vou contornando, passo a tinta e vou puxando o excesso com a própria esponjinha. Na orelhinha, em toda a peça. Esses detalhes, gente, dão uma vida na peça, porque às vezes você faz uma peça crua e não faz uma pintura, um contorno, porque iluminação, cor, é tudo em arte, em artesanato, então deixa a peça muito bonita. E aqui no cabelo eu vou passando terra queimada, que você também pode substituir pelo marrom escuro, tá? E a gente vai pintando ao redor e vai puxando, sempre puxando o excesso com a esponja, esfumaçando bem. Tendo sempre muito cuidado para não manchar a parte de baixo, né? Por isso eu repito, é melhor fazer essa parte da pintura em separado, para que não haja o risco de manchar a peça. Para fazer a pintura do chapéu do Chaves, nós vamos precisar fazer um molde vazado, porque eu não encontrei a estampa do chapéu, então a gente vai produzir uma estampa parecida. Então a gente vai fazer um molde, pegar um pedaço de EVA
Com a ajuda da régua e o estilete, a gente vai fazer um quadrado vazado no meio. Esse quadrado também está disponível nos moldes, viu, gente? Quando você baixar, ele vai estar lá também. É só você fazer esse quadradinho bem no meio, vazar ele, para que a gente possa utilizar. E eu vou recortar as rebarbas para ficar melhor de utilizar, tirar esse excesso de EVA das laterais. Eu vou posicionar em cima do EVA verde, que é o EVA que eu vou cortar o chapéu do Chaves, e com a esponja e a tinta na cor verde pistache, nós vamos pintar os quadradinhos. Posiciono, venho com a esponja e vou dando batidinhas e puxando o excesso. Aí eu vou afastar o quadrado, dando o espaço de mais ou menos outro quadrado, e vou fazer outro quadradinho. Sempre pintando e tirando o excesso. A gente vai arrastando, puxando a esponja para tirar o excesso, para ficar uma pintura bem sequinha mesmo. Mais uma vez, dá o espaço de outro quadradinho. E a gente vai fazer esse processo em várias fileiras, que é para que a gente tenha EVA pintado o suficiente para fazer todo o chapéuzinho, o bonezinho do Chaves. E na parte de baixo vou fazer da mesma forma, intercalando os quadrados. No chapéu do Chaves também tem umas listras. Então, para fazer essas listras, eu vou utilizar a cor cappuccino. Fazer essas listrinhas. Então, o que foi que eu fiz? Eu passei um pouco de tinta com o pincel na régua, em toda a régua. Então, eu pressionei a tinta no EVA. Pressionei a régua no EVA para que ficasse marcado. A ideia aqui não são listras perfeitas, bem retas. Não, eu quis dar realmente esse aspecto de como se a pintura tivesse desgastada, o chapéu dele tivesse velhinho, porque é essa a ideia do Chaves, né? Que, como se ele tivesse um chapéu velho, já usado. Então, eu preferi fazer dessa forma. Algo que parecesse que estivesse desgastado. Para fazermos o chapéu do Chaves, nós vamos precisar de 2 peças, que estão também no molde. E aí eu vou centralizar as 2 peças, vou passar a cola instantânea na parte reta da aba frontal. Cuidado para não passar muita cola e não ficar derramando a cola. E aí eu centralizo e começo a colar a partir do meio. E vou apertando as laterais com cuidado. Aperta bem. E pronto. A parte frontal do bonezinho do Chaves tá feita. Para fazermos o restante do chapéu, vamos precisar de recortar 2 vezes as abas laterais e colar primeiramente na cabeça, depois ela vai ficar assim no chapéu. Você vai colar a cabeça na parte de trás do boné, vai centralizar bem. Coloca bem no meio. Depois que você colar a cabeça na parte de trás do boné, você vai colar a parte frontal, que foi essa anterior que nós colamos. Você vai colar na parte da franja, deixando a franja aparecer um pouco.
E aí depois as abas laterais você cola por último. Dessa maneira. Cola as abas na cabeça, entre a parte da frente e a parte traseira do boné. E aí a gente vai fazer o arremate do acabamento colando as partes que ficaram soltas. Cuidado com o excesso de cola. E aí, por aquele orifício que a gente tinha deixado na parte de cima da cabeça, nós vamos colocar a fibra siliconada. Vamos empurrar com o palito bem para a região das bochechas. E depois que a gente encher bem as bochechas, a gente vai colocando no centro e vai acomodando a fibra dentro da cabeça direitinho. Nesse momento é bom ter cuidado para não encher demais, não ficar com um aspecto muito feio, né? E a gente vai colocando e vai acomodando. E agora sim, nós vamos passar a cola para fechar essa parte que ficou aberta desde o início. Passa a cola e segura um pouco, para que ela venha colar de verdade. E vamos cortar o excesso, aquelas rebarbas que ficaram passando na união da parte frontal e traseira do chapéu. Vai ficar dessa maneira. Agora nós vamos colar os olhinhos. Para a gente colar os olhinhos, a gente vai esquentar o rostinho. Cuidado para não deixar muito próximo do soprador ou da chama do fogão, porque senão ele pode queimar e enrugar o EVA. Então a gente posiciona os olhos e aperta, segura, para que quando o EVA estiver esfriando e a gente solte, fique a marca do olhinho, fique fundo no lugar. E assim a gente pode retirar os olhos, apertar mais um pouco. Observe que fica o relevo do rostinho. E aí sim, agora nós vamos passar um pouco de cola instantânea e grudar os olhinhos. Eu coloquei o olho um pouco na diagonal para fazer aquela carinha de coitadinho que o Chaves tem. Vai ficar dessa. Agora nós vamos fazer o nariz. Peguei um pedacinho de EVA na cor pele, esquentei, vou colocar no centro do meu dedo mindinho e vou apertar. Aperta e segura para que o EVA possa esfriar na pontinha do dedo. E aí, quando ele esfria, ele faz o formato do narizinho arrebitado. E aí a gente vem com a tesoura e vai circulando, tirando o excesso de EVA. A tesoura fica parada e a gente vai rodando o EVA. O narizinho vai ficar dessa forma. É só colar no rostinho com a cola permanente. A boca nós vamos fazer com uma caneta vermelha. Vou seguir o traço 3 vezes
e é o suficiente para que o traço não fique muito grosseiro. A gente centraliza a boca, tomando como base o nariz. As bochechas nós vamos fazer com blush rosa e um pincel para blush, e para que a gente diminua um pouco as cerdas, o diâmetro das cerdas, eu fiz um adaptador de EVA, colei com cola permanente. Então é só subir e a gente vai estreitar o diâmetro das cerdas, para que a pintura fique somente no ponto onde a gente deseja que ela fique. Passo no blush, vou tirar um pouco do excesso na minha mão mesmo e vou na região das bochechas, em movimentos circulares. Do outro lado da mesma forma. E a gente passa no centro também, entre os olhos, sempre tirando o excesso. Isso dá uma vida no personagem. Na testa. Os olhinhos, nós vamos fazer com marcador permanente, com o lado fino. Só um tracinho de nada, não precisa exagerar, porque senão vai ficar com um cílio muito feminino. Pouca coisa mesmo. As sobrancelhas nós vamos fazer da mesma forma. Vamos utilizar o lado fino do marcador. Apenas um tracinho fininho é o suficiente. Vai ficar assim, com essa cara linda. As sardas nós vamos fazer com um pincel velho. Aí eu prefiro usar um pincel de cerdas duras e vou usar o cappuccino escuro para fazer. Eu colocar uma tinta e tirar o excesso dessa tinta. Depois eu venho dando batidinhas na região ali das bochechinhas, logo abaixo dos olhos, entre os olhos, no nariz, e vou dando essas batidinhas. Sem muita tinta, é pouca tinta mesmo. Só para fazer o charminho da sarda. Eu venho com e dou as batidinhas para ajudar a selar. Depois a gente pode vir com o blush novamente, passando por cima. Ajuda a selar e deixa um pouco mais avermelhada. Para o corpinho, nós vamos utilizar duas partes iguais. Lembrando que o corte é o corte V, corte 45 graus. Vamos passar cola de contato bem em cima do corte e vamos unir as laterais e o meio das pernas. Depois que você passar a cola de contato, tem que esperar um tempo para que ela possa ser cola de contato, ela só cola depois desse tempo de espera. E aí nós vamos juntar o corpinho, a parte de dentro das pernas e a parte de fora, até mais ou menos a cintura, deixando a parte de cima do corpinho aberta, para que a gente possa colocar o enchimento. E aí a gente vai unindo, dando uns apertões, uns beliscados, para unir essas duas partes. Depois que a gente unir, a gente vem com a fibra siliconada e vai colocar um pouco em cada perna, até lá no fim.
Empurra com o palito até o fim de cada perninha. Nesse momento a gente não vai encher completamente o corpinho, porque antes nós vamos colar a parte de baixo dos pés. A gente vai encher só para dar um pouco de volume para poder fazer essa colagem da parte de baixo. Na outra perna, da mesma forma. Ficar dessa forma. Então nós vamos pegar 2 pedaços de EVA, vamos passar um pouco de cola e vamos colar no EVA para tampar a perninha. E a gente vai cortar o excesso. Na outra perna a gente vai fazer a mesma coisa também. E aí é só cortar o excesso. Nesse momento eu não vou me preocupar com o acabamento, porque essa parte ela vai ficar dentro do sapato. Então é só para tirar mesmo o excesso dessa parte de baixo. E agora nós vamos encher toda a parte das pernas, essa parte do quadril, mas não vamos encher até o topo, porque a gente vai colar. Lembrando que você não precisa encher muito, para que a peça não fique estourando. Mas também não deixe muito mole, porque senão vai sustentar. Então você enche até você sentir que está firme. E agora nós vamos colar o restante que ficou faltando até em cima, dando apertões. Vai fazer essa colagem. E agora sim nós vamos encher todo o corpinho. Com a ajuda de um palito, ele vai empurrando a fibra siliconada até o final. Para fazer as mãos, os bracinhos, nós vamos utilizar uma única peça. Vamos colar as laterais com a cola de contato, deixando a parte de cima do bracinho aberta para que a gente possa encher com a fibra siliconada. Quando a cola de contato estiver secado, um pouco mais, nós unimos as partes e damos esses beliscões para que a gente possa colar a parte do corte que foi feito em 45 graus com a tesoura deitada. A gente dá uns apertões e ela vai segurando. E agora nesse orifício que a gente deixou na parte de cima, a gente vai começar a encher com a fibra siliconada. Empurrando até embaixo para encher bem primeiro a mãozinha e depois o restante do braço. Vamos utilizar a tinta cappuccino escuro para fazer o sombreado dos bracinhos. Lembrando de tirar bem o excesso, para que a gente não venha manchar a peça. E da mesma forma nós vamos fazer no corpo. Esse aqui é o pescoço e as pernas. Passa a tinta e vai tirando o excesso.
Para fazer a blusa do Chaves, eu usei a tinta caramelo e a tinta terra queimada. Pode ser tanto de tinta PVC como tinta de tecido. Então, com uma régua, nós vamos pintar primeiramente com a ajuda de um pincel. Nós vamos fazer o caramelo, a gente tira o excesso e faz uma liça na cor caramelo. E nós vamos fazer isso em boa parte do EVA, que é pra gente poder fazer a camisa e as mangas. Vamos fazer várias faixas dessa cor. Lembrando que a gente precisa estar limpando a régua para que ela não manche muito. Eu também aqui não estou muito preocupada em fazer a listra retinha, perfeita. Não, que é para dar uma aparência de bagunçado mesmo. É proposital. E aí a segunda parte nós vamos fazer com a tinta terra queimada, que pode ser substituída por marrom também. Coloca a régua rente à pintura anterior. E aí a gente vai pintando com a cor terra. Nós vamos repetir o processo até o final do EVA. Vamos recortar duas partes iguais e elas vão ficar assim. Agora nós vamos sapatinho. No sapatinho nós vamos ter algumas peças. Uma peça que vai no meio, duas na laterais. Então vamos fazer da seguinte forma: vamos centralizar. Nós vamos passar cola aqui neste local e vamos centralizar com a parte que será a parte de baixo do sapato. E a gente vai colando e vai segurando para que a cola permanente possa agir. Nós vamos rodear toda essa parte e vamos colando. Nesse momento a gente precisa ter bastante cuidado com o excesso de cola, porque existem algumas colas permanentes que são muito líquidas, então elas vazam bastante e acabam deixando a peça mal acabada, com muita sujeira. Então a gente precisa ter muito cuidado nesse momento. E para não colar os dedos também, né? Que a cola é perigosa. E aí a gente vai juntar a parte de trás dessa maneira. Um pouquinho de cola e segura para que possa fixar. Corta o excesso. E aí nós vamos pegar uma outra parte. Todas essas peças estão no molde, gente. Não se preocupe, vocês vão encontrar lá tudo nomeado, no seu devido lugar.
E aí nós vamos colar essa parte que fica bem no meio. Vamos tirar uma tira. As únicas partes que não estão no molde são justamente essas tiras, que é a tira da roupa dele e essa tirinha do sapato. Você corta uma tirinha fina e aí nós vamos centralizar lá na parte traseira para começar a colagem. Vamos circulando o sapato e vamos colando com cuidado, sempre sem excesso de cola. Chegar no final e aí a gente corta o excesso de EVA. Aí nós vamos para outra parte, que é colar as laterais, onde vai ficar o cadarço. E a gente vai passar um pouquinho de cola na parte de baixo e colar no do sapatinho. Prendendo bem para ele ficar bem rente à tira que a gente colou anteriormente. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado do sapatinho. A gente centraliza para não ficar torto. Vamos fazendo da mesma forma. Pronto. E aí agora a gente vai fazer o acabamento com a tinta terra queimada. Aqui eu vou passar bem aleatório mesmo, para dar a impressão de que o sapatinho tá sujo, tá usado. Porque o Chaves é assim, né? Tem roupinha suja, sapatinho usado, porque ele é um menino de rua, né? E aí a gente vai fazer esse efeito de sujinho, de velho no sapatinho. Aí nós vamos com o marcador permanente fazer 3 pontinhos de um lado e do outro para simular os buraquinhos por onde passa um cadarço. Eu utilizei uma fita bem fininha de 4 milímetros. É uma fita de cetim, eu não sei bem o nome dessa fita, mas ela é para artesanato, para fazer roupa. E aí cortei uns pedacinhos e colei com a cola quente 3 tirinhas para simular o cadarço do sapatinho. Agora nós vamos encher com a fibra siliconada o sapatinho. Vamos empurrar bem para frente. Vamos fazer o mesmo processo com outro sapatinho, deixando o espaço da perna, onde a gente vai colar a perninha do Chaves aí dentro. E a gente empurra. Vamos passar um pouco de cola instantânea dentro do sapato. E vamos posicionar com cuidado para que o sapato não fique torto. Vamos fazer o mesmo processo no outro. Aperta bem. Vai ficar assim.
nós vamos colar na base acrílica o corpinho. Vamos passar um pouco de cola debaixo de cada pé. E aí centralizamos na base, apertamos e seguramos um pouco para que a cola venha a fazer efeito. Vai ficar dessa forma. Agora nós vamos colar o corpo na cabeça. Esse espaço que a gente havia deixado entre a cabeça e o cabelo, nós vamos colar o pescoço. Você pode observar que a cabeça fica um pouco pensa. Então, nós vamos puxar a parte do cabelo e colocar a cola. Então, quando a gente coloca a cola e puxa, aí ele vai ficar reto. A cabeça vai ficar reta no corpinho. Dessa maneira. A blusinha nós vamos colar na parte da frente, assim. A gente já cola de imediato na parte da frente. E a parte das laterais, né? Nós vamos colar nas laterais, nós vamos passar a cola de contato. E dar os apertões, os beliscões, para que ela venha colar. Esse é um trabalho de muita paciência para que o acabamento fique perfeito, gente. Então tem que ter muita paciência. Mas é algo muito bom de se fazer, muito prazeroso de se fazer. E a gente vai apertando até que a lateral e a parte de cima do ombro também sejam colados. A manga nós vamos colar dessa maneira. Colocar o bracinho, nós não vamos levar o bracinho até o final da manga. A gente vai deixar um espaço entre o braço e a manga, que a gente possa colar também, cobrindo todo o braço. Nós vamos repetir a mesma coisa com o outro braço. Então, uma coisa que a gente precisa ter cuidado na hora de colar os bracinhos é de observar se a parte que representa o dedão está para cima. Então, tem que ter cuidado para que o braço ele não fique trocado. Então, essa parte menor da mãozinha que representa o dedão, ela fica para cima. Quando você for colar o outro braço, você também tem que ter esse cuidado, né? De não colar o braço de maneira torta ou errada. Observe que a parte que representa o dedão, que é a parte menor, estou as duas para cima. E aí nós vamos colar agora o short e nós colamos apenas o fundo do short, tá bom, gente? E com a cola instantânea eu cortei um pedacinho de EVA marrom para colar na frente e ficar parecendo um remendo. Então aí no short eu colei apenas o fundo do short. E dessa maneira nós vamos passar o short entre as perninhas do boneco. Dessa maneira. Aí com a cola de contato, nós vamos passar nas laterais. Eu já tinha passado antes e aí agora é só
apertar as laterais que ela vai colar direitinho. Eu notei que quando eu coloquei o short, ele ficou um pouco grande, cobrindo a perninha, então depois eu arrematei, cortei um pouco. Eu vou utilizar a tinta vermelha para fazer o sombreado no suspensório. Dos dois lados eu vou colocar a tinta vermelha. Vou fazer isso em todo ele, uma tira fininha. E aí nós vamos colar com cola instantânea o primeiro suspensório, que vai ser de maneira reta, que vai do short, passa pelo ombro e vai até a parte traseira do short. Sempre lembrando de utilizar pouca cola. Eu dei um pinguinho de cola bem em cima do braço, para que ele não fique caindo. E aí vou descer até o final, cortar o excesso e colar. Aperta que é para ele não soltar. A segunda tirinha, nós vamos começar a colar do outro lado do short. Porém, ela vai passar por cima da primeira tira que nós colamos. Ela vem na diagonal. Passando por cima. E nós vamos colar na parte de trás do outro lado do short também. Segura para colar bem e aí a gente corta o excesso. Para fazer o acabamento da tirinha, eu utilizei 4 botões pequenos azul. Eu nem sei se na roupa do Chaves tem esses botões aí, mas para dar um charme, né? A gente vai incrementando. Colei na parte da frente e vou fazer o mesmo processo na parte de trás. Pronto. Com a tinta terra queimada e a esponjinha, eu vou sombrear o chapéu. Pintura, gente, é vida. Se você faz essa pintura, coloca um sombreado com uma tinta que vai destacando, ou um tom mais acima, fica muito lindo. Então eu vou utilizando a tinta terra queimada e vou sombreando todo o chapéu. E essas cores, né? Essa cor mais escura, ele vai dar a impressão de que o chapéuzinho é velho, já tá surradinho, né? Usado. E a gente vai passar a tinta bem nessa parte do visor, né? Fica acima dos olhos, na divisão. E com o marcador permanente, do lado mais grosso, nós vamos marcar como se fossem costuras no remendo da roupa do Chaves. Então, gente, o nosso bonequinho vai ficar assim, lindo, maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado.
Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho que logo logo vou estar postando outros vídeos mais interessantes ainda. Todos os moldes e a lista de material estão na descrição do vídeo logo abaixo. Um forte abraço e até mais!